Amém? Então eu queria que você abrisse comigo Hebreus 12, verso 14. Todos abriram, podemos ler. Diz assim a palavra do Senhor: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vamos ficar por aí, você pode sentar. Então, esse texto é muito claro, né? Aqui é uma advertência contra rejeição a Deus. Outras Bíblias dizem que aqui são diretrizes para você viver uma vida que agrada a Deus. Então, o autor de Hebreus, nesse capítulo 12, ele dá muitas diretrizes para quem tem a fé, quem colocou a sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, é o que vem depois da nossa profissão de fé em Jesus Cristo. É o que devemos praticar depois que entregamos a nossa vida a Cristo, que nos batizamos e nascemos para viver uma vida na presença de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter uma vida de santidade. Né? Muitas pessoas, elas entregam sua vida para Jesus, professam sua vida para Jesus, mas acham que pronto, fez isso, está tudo feito. E não está, isso é só o começo. Mas quando a gente professa a nossa fé em Jesus, a gente é chamado a viver uma vida sob a disciplina do Senhor. E esse texto tem outras versões que diz também que é Deus como nosso Pai. Quando a gente nasce de novo, a gente agora saiu da escuridão e veio para o reino do Filho. E no reino do Filho a gente tem um Pai, que se chama Deus Pai Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e louvor. E quando eu entro nesse reino desse Pai, eu agora preciso viver os princípios e valores do coração desse Pai para a minha vida. Da mesma forma, quando a gente nasce como um bebê, os nossos pais, eles vão nos ajudar a crescer e a formar, né, um caráter de um homem bom, uma mulher boa. Então, eles vão investindo na nossa vida, vão nos corrigindo, vão nos disciplinando quando a gente faz as coisas erradas. O que o autor de Hebreus diz é que quando a gente começa a viver uma vida com Deus como nosso Pai, a gente também precisa andar em disciplina. E o texto também diz que o próprio Deus, Ele vai nos corrigir quando for necessário, porque Ele nos ama. E a sua correção não é para nos causar dano, mas pelo contrário, é para nos aperfeiçoar. É para fazer com que a gente viva tudo que Ele tem para a nossa vida. Para que a gente cresça e amadureça e se torne um homem e uma mulher de Deus à imagem dEle. Então, santidade é algo que a gente necessita ter nas nossas vidas. Lá no meu livro, quando você comprar, vai ver que é uma das 12 características. Então, a importância dessa ênfase que o autor de Hebreu dá sobre a santidade, ele diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E por quê? Porque Deus é santo. Nós acabamos de cantar aqui isso várias vezes. Se Deus é santo, para eu me aproximar dele, eu preciso também ir em santidade. Para eu desenvolver o meu relacionamento, ou seja, para eu conhecer mais intimamente o meu Pai, o meu Deus, eu preciso viver em santidade. Então, a ausência de santidade, ela vai me impedir de ter experiência e comunhão com a sua presença. Vou dar um exemplo. Em alguns momentos na vida, às vezes acontece até mesmo aqui na igreja, sábado, sexta eu falei isso com os jovens, tipo também no retiro, da dificuldade
que muitas vezes a gente tem em reconhecer a presença de Deus num ambiente. Né? Às vezes a gente tem que se esforçar tanto. Geralmente na sexta-feira do retiro é aquela luta, né? É aquela dificuldade. A gente vê uma dificuldade para as pessoas detectar ou reconhecer ou se envolver com a presença de Deus. E por que que isso acontece? Parece que tem um bloqueio, tem uma muralha entre a gente, e a gente começa a orar e a adorar a Deus e a ouvir a palavra de Deus, e nós vamos nos amolecendo, parece que a muralha vai caindo. Mas a verdade é que o que é essa muralha? Muitas vezes essa muralha somos nós mesmos que criamos. É uma muralha que a gente coloca com relação a Deus. E como que a gente faz isso? Quando a gente não está buscando uma vida de santidade. Porque uma vida de santidade não acontece automaticamente quando eu me converto ao Senhor. A santidade, ela se torna real na nossa vida de acordo com a nossa busca em se alinhar ao propósito de Deus. Com a forma que a gente é disciplinado com a presença de Deus. Se eu não treino isso, se eu não busco essa aproximação de Deus, se eu não busco agradar o Senhor todos os dias da minha vida, perguntando e tentando fazer tudo o que agrada a Ele, eu vou criando barreiras que me impede de ver, de acessar a presença de Deus. Deus sempre está presente. Jesus, quando foi, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não mente. Se há essa dificuldade de acessar a glória e a presença de Deus, não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a minha e a sua postura diante disso. Então, isso é o processo de santidade. Santidade não é ser perfeito. Não tem nada a ver com perfeito. A perfeição é de Deus. Mas santidade é uma separação das coisas que me afastam de Deus para eu me aproximar de Deus. Ou seja, para eu ser consagrado a Deus. Quanto mais eu me afasto do que não agrada a Deus, eu estou livre para me aproximar a Deus. Mas se somente eu me afastar das coisas que me afastam de Deus e eu não caminhar em direção a Deus, eu vou ficar estagnado ali e daqui a pouco quem vai vencer? A minha carne. E eu vou voltar a viver da mesma forma. Então, muitas pessoas pensam que ser santo é só eu parar de ir a alguns ambientes, é só eu deixar de estar com algumas pessoas e agora eu já sou santo. Não. Santidade é dedicação a Deus. Eu deixo de fazer uma coisa e vou para próximo de Deus. E aí eu ativo algo maior que me torna santo. Que é alguém que vive em mim que é santo. Que se chama Espírito Santo. Nós não nos santificamos sozinhos. É o Espírito Santo, que é santo, nos contamina com a sua santidade. Mas eu preciso dar lugar para Ele. Se eu estiver cheia da minha vontade, se eu estiver cheia das minhas necessidades, eu vou deixar o Espírito Santo aqui, com espaço. Eu falei isso sexta para os jovens, desse tamanho. E aí, desse tamanho, ele também fica lá agindo, gritando, intercedendo, gemendo dentro de nós, com gemidos que não podem ser explicados, berrando. Mas acontece que existe algo dentro de mim que tem mais espaço, que está influenciando mais do que o Espírito Santo. É a minha carne. É a minha natureza humana. E muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo. E o diabo olha e diz: eu nem tenho culpa, não estou fazendo nada. Ele só está fazendo a própria vontade. Porque para o Espírito ganhar forma em nós, nós temos que abrir mão do pecado, abrir mão das investidas de Satanás, mas principalmente abrir mão da minha vontade. O apóstolo Paulo diz que há uma luta dentro de nós, né? A carne contra o Espírito. Então, se você quer viver uma vida de santidade,
você primeiro precisa se submeter à vontade de Deus. Ou pelo menos você precisa estar disposto a se submeter à vontade de Deus. Agora já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso é uma coisa tão interessante, é que Deus, Ele sonda os nossos corações. Eu não posso aparentar para você que eu quero Deus, e se eu não quiser de verdade, Ele sonda o meu coração. Ele sabe o meu, não tenho como enganar. Então, de verdade, nós precisamos dizer, eu estou disposto a não viver mais a minha vontade. Deus, eu estou disposto a fazer a tua vontade na minha vida. Senhor, eu estou disposto a morrer. E estar disposto a morrer não é só 1 minuto. É todos os dias. Eu tenho que dizer, Deus, eu não quero fazer isso, mas eu sei que essa é a tua vontade, então eu vou fazer. Então não é perfeição, mas é uma prática. Ela envolve busca pela pureza, envolve prática do amor ao próximo e obediência a Deus. Engraçado que quando ele diz aqui, primeiro ele diz, esforcem-se, tenham um esforço para viver em paz com todo. Poxa, esse irmão é tão cego, me atribula, me deixa nervoso. Mas eu me esforço. Eu preciso me esforçar para viver em paz com Ele. E esse esforço muitas vezes requer perdão. Muitas vezes requer humilhação. Muitas vezes requer começar mais uma vez. Né? É algo que eu tenho que me esforçar, porque isso é agradável a Deus. Isso é algo que está junto com a santidade. O próprio Deus, ele diz que a gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não ama o nosso irmão, que está do nosso lado. Então é algo que a gente precisa matar nossa vontade, nosso direito, nosso orgulho, para sermos santos. Então é um esforço que eu preciso fazer. Porque sem isso, eu não verei ao Senhor. A minha adoração, a minha canção, o meu louvor é rejeitado diante do Senhor. Se a gente entrar aqui na igreja, cantar, erguer as nossas mãos, pular, dançar. Mas se o nosso coração não tiver essa disposição de, ok, meu irmão é falho comigo, mas eu vou ter que perdoar ele, porque senão não sou perdoado por Deus. Então a santidade tem a ver mais comigo do que com o que o outro faz. Tem a ver com o meu estado em que eu reajo para com as situações. E é um pré-requisito para uma relação de intimidade. Se você quer ter experiências com Deus, se você quer estar nos ambientes e poder se envolver na glória de Deus, você precisa primeiramente olhar se você está disposto a viver em paz com todas as pessoas. É tanto que na igreja, em casa nós oferecemos a nossa adoração a Deus só. Mas a congregação, que é o lugar que a gente vem, também tem um propósito. Aqui eu acho que é o test drive de Deus. Quando a gente entra aqui, às vezes o nosso coração está chateado, está entristecido com alguém. E aqui a gente passa no crivo do Senhor. E olha, eu quero ver se ele vai ter coragem, ela vai ter coragem de erguer as suas mãos se ela não consegue perdoar fulano, cicrano, beltrano. Começa por aí. Então a gente tem que, Senhor, eu sei que o Senhor me perdoa dos meus pecados. Por isso, Senhor, eu quero liberar todo mundo. Eu não tenho direito, porque eu sou santo. Aí você está na dúvida, olha para Jesus. Os inimigos, tudo que fizeram tanto mal a Jesus na cruz, foi que ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, para ter experiência, tem que ter esse coração de Cristo, um coração disposto a perdoar e a conviver em paz com outras pessoas. Mas a santidade também, ela é algo dentro de nós. Ela revela se nós realmente encontramos a salvação que vem de Jesus. Ela revela se a gente foi transformado pelo poder do Evangelho.
Se nós cremos no Evangelho, o Evangelho chegou à nossa vida, não tem como mais continuar sendo da mesma forma. Porque o Evangelho, ele promove conversão, mudança de rumo, mudança de caminho. Eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes, com os mesmos pensamentos que eu tinha ontem, com o mesmo coração que eu tinha ontem. Todos os dias o Evangelho precisa transformar a nossa vida. Então isso é santificação. Quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Quando a gente já não age mais como a gente agia antes. Porque ele promove paz interior e a alegria proveniente da presença de Deus. Como eu disse, santificação, ela é algo que o Espírito Santo promove em nossas vidas. Então, se o Espírito Santo está grande dentro de nós, tudo isso vai acontecer de uma forma natural. Não vai doer. Vai ser leve. Mas acontece que às vezes a gente... eu tenho muita dificuldade com isso. É muito difícil para mim isso. Por quê? Porque você quer fazer sem a ajuda do Espírito. Se a gente quiser fazer essas mudanças, de lidar bem com as pessoas, de ter a paz do Espírito, a alegria, só pela nossa própria vontade, vai ser muito difícil, se não impossível. Mas é o agir, o atuar do Espírito de Deus, o nosso auxiliador, que nos capacita, que nos impele, que nos ajuda a ser assim. Porque isso faz parte da natureza que vive em nós. Isso não é carnal, isso não é humano. A nossa humanidade é podre. A gente quer fazer mal, a gente quer reagir com o nosso entendimento. Mas quando a gente mata a nossa natureza e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, isso flui. Você começa a ser uma pessoa de paz. Você começa a ser uma pessoa alegre, né, em todas as situações, mesmo no ambiente da tristeza, da dor. Eu fico aqui lembrando que eu botei no livro. Não que eu botei. A alegria também é uma característica da igreja. Mas não é alegria que o homem acha que é só quando tem dinheiro no bolso. É alegria proveniente do Espírito, proveniente da presença de Deus. Então, quanto mais eu encho daquele que me santifica, eu vou ser uma pessoa alegre. E nos momentos tristes, que não quer dizer que me isenta de ter, ainda assim, eu vou ter uma porção de alegria dentro de mim que me vai fazer voltar a rir novamente. Que vai me dar força para vencer aquela tristeza e sorrir novamente. Isso é a presença de Deus nas nossas vidas. Mas a falta de santidade causa algo dentro de nós. Algo não, algumas coisas. Primeiro, nos impede de ter comunhão com Deus. Olha, você pode se esforçar de todo jeito. Você pode fazer tudo que é certinho, mas se você não tiver santidade, ou seja, se você não deixar o Espírito Santo ganhar forma em sua vida, você não vai ter comunhão com Deus. Se lembra na Bíblia quando Jesus disse... Encontrou algumas pessoas, ele estava mostrando como seria no dia do juízo. Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Mas, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Poxa, ele estava fazendo tudo legal, ajudando as pessoas, se movendo, né, na que a palavra de Deus diz que a gente pode e deve fazer, e depois o Senhor vai dizer, eu não te conheço, como assim? Faltou santidade. Faltou o fluir do Espírito Santo. Não importa quanto eu toco, quanto eu ajudo na salinha, o quanto eu sirvo no diaconato, nem o quanto eu prego. Se eu não tiver esse relacionamento que me aproxima de Deus, que me conecta com a sua presença, que faz com que Deus se revele na minha carne mortal, eu vou ouvir dele, eu não te conheço. Porque a santidade nos faz ser adoradores de Deus. A santidade, ela nos conecta com Deus. Então,
não basta fazer tudo certo, tem que estar cheio da presença do Espírito Santo. Porque só assim nós seremos santos como o Senhor é santo. E eu acho lindo que Deus deu o nome Espírito Santo. É o Espírito que nos faz santo. É o Espírito que nos torna santo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele disse: não se encha de bebida, né? Que gera confusão depois. Se encha do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz vida. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos leva à presença de Deus. Gente, Deus escolheu habitar em nós, para que isso fosse real. Porque antes, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam que outras pessoas nos aproximassem de Deus. Era através de outras pessoas. Mas nesse tempo, no tempo da graça, da nova aliança, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E nós nos tornamos indesculpáveis. Porque a presença está dentro de nós para nos santificar. Mas o que é que eu estou fazendo com isso? Que empenho eu estou tendo para deixar o Espírito Santo crescer na minha vida? Que empenho, que esforço eu estou fazendo para cultivar a glória de Deus na minha vida? Lá no encontro, Deus me levou a falar com os jovens sobre o tabernáculo de Moisés. Sobre cada detalhe do tabernáculo. E quando Deus ele deu a ideia do tabernáculo, Hebreus diz que ele estava mostrando um deslumbre do que ele queria para o futuro. Então, no tabernáculo foi quando Deus mandou o Moisés construir um tabernáculo para que ele habitasse no meio do seu povo. E a coisa eu quis fazer questão de mostrar cada detalhe. Porque ali me faz ver cada detalhe da minha vida que é importante para eu ter essa aproximação de Deus. Para eu chegar no santo lugar, na presença de Deus. E aí, depois você vai lá estudar o tabernáculo, que eu não tenho tempo para falar sobre isso agora. Mas o tabernáculo, ele mostrava para nós o que Deus estava esperando no futuro. E depois ele enviou Jesus para revelar de fato o que ele queria. Então aquele era um vislumbre. Mas Jesus, ele veio e tabernaculou entre os homens. Ele veio e habitou dentre os homens. Mas depois ele foi. Porque ele disse que era necessário ele ir. Senão o Consolador, o Espírito da verdade não poderia vir. E o Espírito da verdade nos ensinaria sobre todas as coisas. Então não parou quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele podia estar aqui até hoje com a gente. Mas ele estaria fora. Mas ele queria estar dentro. Porque ele queria causar um impacto dentro de nós. E nos preparar para o céu. Querido, o ambiente do céu é um ambiente de santidade. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, a busca pela santidade, ela não depende de ninguém. Eu estava dizendo para os jovens, se acabasse a igreja, se não pudéssemos mais ir no culto, se não pudéssemos mais nos reunir como igreja, eu continuaria firme. Porque Jesus abriu um caminho para mim. Um caminho para me preparar para ir para a morada eterna. Para ir para a sua presença, para a presença de glória. Você quer ir para o céu, mas o céu é um lugar de santidade. No céu não há impureza. No céu tudo é santo. Tudo que envolve a presença de Deus precisa ser santificado. Então, a busca pela santidade é um processo contínuo. É um compromisso diário.
Todos os dias a gente tem que pensar, isso que eu vou fazer hoje agrada a Deus? Isso que eu vou fazer hoje é o que Deus está esperando que eu faça? Poxa, isso que eu vou falar agora é o que agrada a Deus? E, gente, como eu disse, não é perfeição. Vai ter hora que nós vamos fazer tudo errado. Mas a gente tem que ter o senso e o discernimento do Espírito de entender que quando a gente faz errado, a gente não pode ter isso como normal. Ou dizer, todo mundo faz assim. A gente tem que ter o senso de dizer, poxa, eu errei e eu preciso voltar. Efésios 4, 22 ao 24. O apóstolo Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. O velho homem precisa ser regenerado pelo Espírito. O velho homem precisa ser transformado. Precisa agora ser influenciado pelo Espírito. 1 Coríntios 9, 23 ao 27, diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele entendeu a seriedade de eu me esforçar para andar em santidade diante da presença de Deus. Para eu ser parecido, agir como Jesus agia. Vamos ler mais outro texto. 1 João 2, 15 ao 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. O mundo tem te atraído? Os seus bens têm te atraído? Os seus desejos, as suas cobiças de viver a sua vida, têm te atraído? Pastora, mas o que é que tem? É só uma coisinha ali, é só aquilo ali. Eu não tenho todo o tempo do mundo, então eu preciso aproveitar. Jesus disse, aquele que perder a sua vida, achará. Mas aquele que ganhar a sua vida, perderá. Então, o que tem tomado os seus esforços? É a presença de Deus? É o compromisso com Ele, com o seu reino? Ou é a sua própria vontade? Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Desde o retiro dos jovens, Deus, o que mais Ele veio falando pós-retiro comigo foi sobre santidade. Sobre essa vida comprometida com Deus. A gente muitas vezes quer viver de emoção em emoção, de glória, em glória, em culto. Mas, querido, não é isso que Deus está esperando de nós. Ele está esperando de nós uma vida de comprometimento com Ele. Uma vida de renúncia. Uma vida de escolhas que colocam Deus em primeiro lugar. E eu pergunto para você, como que você está vivendo a sua vida? O que você e eu também temos priorizado na nossa vida? Deus, que o Senhor
faça as nossas vendas cair. Às vezes, nós damos mais ênfase a outras coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E nem com o plano de Deus para a nossa vida. Às vezes, a gente empenha esforço em tantas outras coisas que nos afastam de Deus. E nesses dias, o Espírito Santo ele está chamando a sua igreja para essa vida de santidade, de dedicação a Deus. Marcos 7, 21 ao 22, Jesus, ele disse: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Então, não são coisas exteriores, mas está aqui. É aquilo que o nosso coração anseia. É aquilo que o nosso coração prioriza. Então, eu passo a semana inteira colocando outras coisas como prioridade na minha vida. E eu chego aqui no culto, você acha que nós vamos conseguir perceber a presença de Deus nesse lugar? Não. Tinha que ser uma semana de culto também, né? Para a gente ficar focado em Deus. Então, se a gente tira o foco de Deus, o nosso coração vai se encher dessas coisas, querido. De todas essas coisas, porque é o que a nossa natureza humana gosta. A nossa natureza humana gosta dessas coisas, não se iluda. Ela é corrompida, ela é caída, ela é pecaminosa. Naturalmente, nós gostamos dessas coisas. Para alguns a gente tem uma mente, né, madura e a gente sabe que isso aí tem consequências e a gente não faz porque a gente tem uma mente madura. A gente já viu vários exemplos, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o Espírito Santo nos preencha de uma forma que a gente deixe de valorizar essas coisas. Que a gente coloque essas coisas como secundárias em nossas vidas, se por acaso forem necessárias. Mas quando a gente está cheio da presença de Deus, a verdade é que a gente não precisa dessas coisas. A gente checa. Para confirmar isso, você se lembra, eu acredito que cada pessoa aqui pelo menos já teve um momento na glória e na presença de Deus. Aquele momento em que você esquece quem você é, você esquece quem está do seu lado, que você chora, que você se derrama, que você sente o poder de Deus sobre a sua vida, que você treme, que você grita, que você sente todo o poder de Deus sobre a sua vida. Isso é o que Deus quer que a gente sinta todos os dias. Isso só depende de mim, de você. De quanto eu estou abrindo mão das outras coisas para buscar isso para a minha vida. Isso é a atmosfera do céu. Isso é a cultura do céu. Você acha que você vai encontrar o que lá no céu? Você vai encontrar a glória, o santo, santo, santo. Os anjos viram isso. Você acha mesmo que no céu a gente vai ter tempo para fazer a nossa vontade? Claro que não, queridos. A gente vai estar lá na vontade de Deus, na presença gloriosa. Queridos, quando a gente está cheio da santidade, do poder do Senhor, a gente não precisa de mais nada. Mas quando a gente está vazio, quando o Espírito Santo está lá só dentro testificando de que nós pertencemos a Deus, porque cremos, a gente quer tudo. A gente corre para lá, e a gente corre para cá, e a gente busca isso. Aí eu preciso daquilo, mas eu preciso disso. Mas porque a gente está cheio de si mesmo. Porque quando a gente se esvaziar de Deus, a gente vai ver que a gente só precisa de uma coisa. Da presença dele sobre as nossas vidas. Então, santidade não é uma opção para os cristãos mais religiosos, mas é uma característica essencial do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus,
Você precisa ter essa característica na sua vida. A santidade faz parte da minha vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver com quem nós estamos comprometidos. Com quem nós estamos comprometidos revela o nível de santidade que a gente tem. Eu não sou santa porque eu digo, eu sou santa. O que mostra se eu realmente sou santa é o quanto eu estou comprometida com Deus. É o quanto eu sou dedicado a Deus. É o quanto eu venero a Deus. É o quanto eu sou devota de Deus. Isso revela o nível de santidade que eu tenho. Então não é perfeição, não é uma característica das pessoas. É só o pastor que precisa ser santo. Santidade é uma característica da família de Deus. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito que habita dentro de nós é santo, os anjos são santos que não era caíram do céu, foram expulsos. O céu não é um lugar para quem não é santo, para quem não busca a santidade. Se você não buscar a santidade, você não vai chegar nem na porta. Mas, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Até quando? Até quando? Porque se você continuar e eu nutrindo a minha vontade, sabe o que vai acontecer? Não estou profetizando isso em nome de Jesus. Você vai apostatar da fé em breve, quando a chapa esquentar. Porque você vai querer se salvar. Porque você vai querer organizar as coisas. Quem é santo se santifica ainda mais. Mas Jesus diz que nos últimos dias o sujo se suje mais. E o santo se limpe mais. Então é um caráter da família de Deus. A conduta de quem quer habitar no céu na presença de Deus. Salmo 93, 5 diz assim o salmista: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da sua casa. A santidade é algo que precisa ser notório no meio do povo de Deus. Então, quem nos santifica é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos se encher do Espírito Santo. Nós precisamos buscar com intensidade o Espírito Santo. Eu creio que antes de Cristo voltar, um grande avivamento vai ser revelado sobre a terra. Eu sei que vai. E como que esse avivamento vai ser revelado? Quando os filhos de Deus decidirem fazer crescer a presença do Espírito Santo em suas vidas. Quando os filhos de Deus se posicionarem para se render ao Espírito de Deus. Então a vida de Deus vai explodir na igreja. A vida de Deus vai ser visível na igreja. Vai ser cultos cheios da glória de Deus. Queridos, como o pastor orou no começo, nós estamos no raso. A gente tem que entrar aqui e a igreja está porque não é nós, não é sobre as canções que a gente vai cantar, não é sobre é sobre o poder de Deus atuante em nossas vidas, nos dando vida, nos fazendo pegar fogo, incendiando as nossas vidas, nos dando adoração agradável a Deus. Ele vai estar fazendo aquilo que Deus promove. Vem de Deus e volta para Ele. O que vem de Deus e volta para Ele? É Ele mesmo. A sua glória vem, enche as nossas vidas, nos impele a adorar. E a sua glória vem, enche as nossas vidas e nos impele a celebrar. Queridos, nós, com o Espírito Santo em nossas vidas, não deveríamos ter dificuldade de celebrar o Senhor. Não deveríamos ter que alguém levante a sua mão, irmão, adora. A gente tinha que dizer, como semana passada eu fiquei, gente, por favor, não pula, vai cair, não pula aqui, né? Os jovens, bum, bum, bum. Essa igreja tem que mudar, não dá, né? A pessoa fica com um coração desse tamanho, eu pulo assim, gente. Mas por que pula? Mesmo pensando que vai cair o chão. Porque quando a glória de Deus vem, nós não conseguimos conter.
Nós extravasamos. Mas quando você chega aí... eu cheguei hoje morta, né? Mas morta. Arrastando, assim, meu Deus. E eu fiquei, Senhor, como eu vou pregar? Jesus, me ajuda. O pastor chegou e disse, não, eu estou dormindo, os neurônios não acordou. Tomando café, as meninas me deram bolo doce para subir o açúcar. E eu ficava... Eu disse, não, mas não tem problema. Depois que eu der 2 glórias a Deus na presença, que eu entrar no céu, mas não tem cansaço, mas não tem sono, mas não tem doença, mas não tem nada. Porque é isso que o Espírito, ele promove. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ninguém precisa ser forte. Que bom, né? Na presença de Deus. Porque Ele é a força que a gente precisa. Mas a gente tem que entender. Então, quanto mais fraca eu estou, mais eu adoro Ele. Quanto mais doente eu estou, mais eu adoro Ele. Lá no Brasil, todo sábado eu tinha que pregar a palavra. E às vezes eu estava doente. E Misael dizia, tu não está doente, para onde tu vai? Eu digo, vou para o lugar onde eu sei que eu fico boa. E eu chegava lá e eu dizia para os líderes assim, ó, eu vou pregar, se eu cair, não foi a unção, chama o SAMU. Chama de verdade. Mas, gente, quantas vezes eu já fui curada na presença de Deus? Porque quando eu começava, Senhor, minha vida, meu corpo é teu, eu te adoro. Senhor, meu corpo não resistia. Porque quando a glória de Deus vem na nossa vida, ela põe tudo no lugar. Mas pode estar maior bagunça. Mas quando a glória de Deus vem, ela põe tudo em ordem. Então, santidade é algo que lá, se você for ler a Bíblia desde o começo, você vê que Deus requeria isso. Ele queria que fosse o Deus do povo e o povo fosse o Deus dele. Mas qual era o requisito? Santidade. O requisito era santidade. Em Êxodo, quando ele estabeleceu lá, deu para Moisés construir o tabernáculo, ele construiu, pediu para ele separou, né, sacerdotes e sumos sacerdotes para levar o povo à adoração através deles. E uma coisa que me chama a atenção sobre o sacerdote é que ele disse, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Os sacerdotes tinham uma placa de ouro que Deus mandou botar aqui. E ele diz, prenda na parte da frente e estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometeram em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. E estará sempre sobre a testa para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, Arão ia lá com a placa na cabeça. Olha, põe a placa na sua cabeça, querido. Santidade ao Senhor. Consagrado a Deus, consagrado a Deus. Quando o pecado ele vier na sua porta, vai ver aqui, consagrado ao Senhor. Quando o inimigo vier na sua porta, ele vai ver consagrado ao Senhor. Mas quando você entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, ele vai ver consagrado ao Senhor. Deixa Deus te ver assim, imperfeito e consagrado ao Senhor. Falho e consagrado ao Senhor. Limitado e consagrado ao Senhor. Isso é a graça de Deus que nos deu do seu Espírito para nos tornar consagrados ao Senhor. Então escreve, não deixa só para os outros ver não, mas grava na sua testa, eu sou consagrado ao Senhor. Quando você tiver a sua carne querendo fazer isso, aquilo outro, você se lembra. Na testa, eu sou consagrado ao Senhor, não posso fazer isso. E disse ainda em Levíticos 19, o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E depois você pode ir lá ler esse texto, depois que ele diz isso, ele dá uma lista de coisas que o povo deveria fazer para ser santo e agradável a Deus. Querido, a santidade requer de nós uma postura diferente.
Não é somente, eu sou santo, que legal. Eu sou santo por meio da graça. Eu sou santo porque o Espírito Santo vive em mim. Isso é só a primeira parte. Você é santo porque você é dedicado ao Senhor. O Espírito Santo te ajuda com isso. A graça te ajuda com isso. Mas é você que é dedicado. É você que escolhe ser dedicado. Eu, desde o dia que me converti, há 26 anos, eu decidi. Eu era imunda, podre. Mas um dia que eu encontrei, eu disse, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Tive que abrir mão de muitas coisas que parecia que ninguém deveria abrir mão, mas eu abri. E vou abrir, e nunca penso que eu perdi, eu só ganhei. Então, mas o caminhar com Deus é uma vida de renúncia. E ainda tem muitas que eu preciso fazer. Então, ele ainda diz, pois eu sou o Senhor Deus de vocês, em Levítico 11. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu, Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Aqui era um regulamento de animais para que o povo fizesse. Mas Deus, ele continua desejando a mesma coisa. Se você for lá para Apocalipse, você vai ver que ele continua. Ele não tirou a gente do Egito como foi Israel, mas ele nos tirou da escravidão do pecado. Para que a gente fosse dedicado a ele. Mas parece que não adiantou nada às vezes o que Deus fez. Porque ele nos tirou desse lugar e a gente corre para lá de vez em quando. Fazer uma visita. Ele nos tirou para a gente ser. Ele não nos tirou somente para a gente ter, para nos ter. Ele nos tirou para a gente ser santo. Como ele é santo. Não é opcional. Paulo disse em 2 Coríntios, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Se você crê nessa promessa de ir para o céu, a gente tem que nos purificar, nos afastando de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito, quem nós somos também. 1 Tessalonicenses, aguenta aí. 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha isso agora. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Essa dói, né? Dói. Quem está rejeitando ser santo, quem está rejeitando ser dedicado a Deus, quem está rejeitando ser comprometido com o reino de Deus, não está rejeitando os homens, está rejeitando o próprio Deus. E às vezes, você e eu dizem, mas eu não vou fazer isso, não posso viver exclusivamente para Deus. Deveria. Nós deveríamos viver exclusivamente para Deus. Mas quando a gente rejeita essa vida, não é a igreja, a Freedom, o pastor Adaelto, que a gente está rejeitando. A gente está rejeitando Ele, que nos deu. Não sou eu que estou dizendo, vai brigar com Ele. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Ele deu a todos que crerem. Ele deu a todos que creem o seu Espírito para nos santificar, para nos fazer participantes da sua glória, do seu reino. Romanos 12, 1, ele ainda diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ofereça. Você tem que dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu entendi, eu recebi o teu amor, a tua graça. Mas, Senhor, agora eu me ofereço. Eu me dedico
a ti, ao teu reino, a tua vontade. Se você não fez isso ainda com a sua vida, é hora de você dizer: Senhor, eu estou fazendo muito a minha vontade, eu estou gastando muito tempo com a minha própria vida, mas agora eu quero me engastar contigo. Agora eu quero me dedicar ao Senhor. Agora eu quero me dedicar à tua obra. E para encerrar, Apocalipse 19 diz: regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento e a sua noiva já se aprontou. Será? Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro, as vestes dela. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. O linho fino é aquilo que eu coloco à disposição de Deus. É aquilo que eu faço segundo a vontade dEle. Isso são meus atos de justiça. Fique de pé. Todos nós somos participantes da presença e da santidade de Deus. Ele escolheu você. Mesmo você sendo falho, cri-cri às vezes, problemático. Ele nos escolheu para sermos santos como Ele é santo. E existe uma consequência daqueles que não buscam a santidade, que diz esse texto de Hebreus, aqueles se tornam amargurados. Quem não decide continuar sua caminhada cristã sendo santo, se torna amargurado. E vai ficando no meio da igreja amargurado. Amargurado, não se compromete, não se dedica. E se enche de raízes de amargura. E, gente, a raiz de amargura, ela causa doenças. Ela traz coisas ruins para a nossa vida. Mas a santidade nos torna livres. Nos torna participantes da glória. Então, se você quer andar cheio da glória e se livrar de toda amargura, é hora de você se consagrar ao Senhor, se dedicar ao Senhor. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Tu que sondas os nossos corações, Espírito de Deus, examina-nos nessa manhã. Deus, nós queremos ir para o céu. Nós queremos estar com Cristo. Nós queremos ser participantes da sua glória. Nós queremos viver aqui cheios da sua presença, porque essa é a proposta do céu para nós hoje, Senhor. O Senhor não quer que venhamos a andar nessa terra, Pai, de forma errada, de forma contrária que Tu tens para nossas vidas, Senhor. Mas muitas vezes estamos andando assim, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, não estamos desfrutando da promessa do Espírito Santo, que veio para nossas vidas para que ninguém precisasse nos ensinar, para que pudéssemos, ó Deus, ter frutos provenientes dele, para que pudéssemos, ó Deus, sujeitarmos a nossa natureza humana, Senhor, à Tua vontade, Deus. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.